Fala galera do oitavo ano. Gente, vamos continuar o nosso assunto sobre a América Anglo-Saxônica, agora terminando, tá? Falando do Canadá, o desenvolvimento industrial do Canadá. Mas antes de nós entrarmos precisamente sobre a questão do desenvolvimento industrial do Canadá, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação no Canadá, né? Rapidamente. Gente, aspectos gerais do Canadá. O Canadá ele foi um país colonizado por franceses, primeiramente, e depois por ingleses, tá? Em 1763 foi assinado um tratado em que os ingleses passariam a ter a posse das áreas que antes pertenciam à França, a atual região do Quebec. Em razão desse processo de colonização, o Canadá ele é atualmente um país bilíngue. O que quer dizer isso, um país bilíngue? Um país que tem duas línguas oficiais, dois idiomas oficiais. No caso, o inglês, que é utilizado na maior parte do país, e o francês, que é utilizado principalmente na província do Quebec, tá? Os franceses, no seu processo de colonização, ocuparam a porção sul, a atual província do Quebec. E, no que diz respeito à questão cultural, religiosa, eram católicos, tá? Já os ingleses, eles ocuparam também a atual porção sul, o que equivale atualmente à província de Ontário. No que diz respeito à questão cultural, religiosa, os ingleses eles eram protestantes, levaram o protestantismo para o Canadá. Então, em razão dessas diferenças culturais entre franceses e ingleses, existe um forte movimento separatista atualmente na região do Quebec, né? Eles lutam pela sua independência, em razão dessas diferenças históricas e culturais do Quebec, onde prevalece uma cultura francesa, e do restante do Canadá, onde prevalece uma cultura de origem inglesa, tá bom? O Canadá, no seu processo de independência, ao contrário do que ocorreu com os Estados Unidos, o processo de independência do Canadá foi um processo pacífico. Não existiu conflito, não existiu guerra. O Canadá declarou sua independência da Inglaterra em 1926, mas essa independência só foi reconhecida pela Inglaterra em 1931. Então, o processo de independência do Canadá foi pacífico, né? Foi completamente diferente do que ocorreu com os Estados Unidos. Quanto à divisão territorial do Canadá, o Canadá ele é formado por 3 territórios e 10 províncias, tá? Uma outra questão em relação ao território do Canadá, no continente americano, ele é o país que tem a maior extensão territorial. Quando a gente projeta para o espaço mundial, ele é o segundo país em extensão territorial, atrás apenas da Rússia, tá? Então o Canadá na América tem o maior território e quando se trata do espaço mundial tem o segundo maior território. Ok, gente? Continuando, galera, a nossa aula. Voltando a falar sobre a divisão territorial do Canadá, quais são os 3 territórios? O território de Yukon, o território do Noroeste e o território de Nunavut. Esses 3 territórios aí ocupam 40% do território canadense, mas tem apenas 3% da população no Canadá, em razão principalmente dos rigores climáticos, né? Então, isso acaba dificultando a ocupação dessa porção mais ao norte do Canadá, em que predomina o clima frio, é influenciado por massas de ar polares. Então, tudo isso acaba dificultando essa porção mais ao norte do Canadá, norte, noroeste, onde estão esses territórios. E, então, por isso, né, existe lá apenas 3% da população canadense. E esses 3 territórios, eles estão sob a autoridade do parlamento. As províncias são em número de 10, né? Elas possuem maior grau de autonomia quando comparada com os territórios. Ontário, Quebec, Manitoba, Alberta, tá bom? São alguns exemplos de províncias que existentes no território canadense, tá? Então, o Canadá está dividido em 3 territórios e 10 províncias, gente, ok? Quanto ao processo da organização do espaço econômico, a forma como o Canadá se desenvolveu
foi muito similar à forma como os Estados Unidos se desenvolveu, tá? Então, por exemplo, em relação ao trabalho, né? Como ocorreu principalmente nas colônias do norte dos Estados Unidos, o trabalho era livre e assalariado. Uma outra característica que foi muito similar aos Estados Unidos é a questão da pequena e da média propriedade. Tá bom? Então, no Canadá não existia a presença do latifúndio, mas foi desenvolvido a pequena e a média propriedade. E a produção nessa pequena e média propriedade era voltada para atender o mercado consumidor interno do país. Então, essa produção voltada para atender o mercado consumidor interno na agropecuária, na mineração, vai contribuir para um acúmulo de capital no país, e esse acúmulo de capital no Canadá vai favorecer o processo de industrialização do país, ok? Então, só que no início esse processo de industrialização esteve muito vinculado à Inglaterra, foi dependente da Inglaterra. E depois da Primeira Guerra Mundial, esse processo de industrialização ele esteve vinculado aos Estados Unidos, que a gente vai ver mais para frente que a economia canadense ela está muito vinculada à economia dos Estados Unidos. Ok, gente? Então é isso.